A porção dessa manhã, a 50ª porção, é a Parashá Ki Tavo. Quando entrares, nós estamos já na metade, um pouco mais da metade do mês de Elul. Hoje são 18 de Elul. Então a Parashá faz parte já de uma nossa preparação. Então nós queremos te agradecer a todos aqueles que estão aqui conosco, nossos visitantes, nossos irmãos, nossos amigos. O Fabiano, né? Que está aqui conosco, veio lá da Bahia. Que o Eterno te abençoe muito, meu irmão. Tem os irmãos da Serra ali também. Baruch Hashem, nós amamos muito vocês. Vocês ficam à vontade em nosso meio, viu? E o Eterno tem trazido cada um de vocês para que nós possamos compartilhar com a palavra e com tudo aquilo que Ele tem nos entregado. Nós estamos hoje como se fosse um Shabbat Shabbaton. É um grande Shabbat no meio de nós. Porque o Eterno falou comigo que nós estamos hoje celebrando em celebrações, 4 celebrações. A primeira celebração é o Shabat, é um mandamento, uma grande celebração no meio de nós. Depois nós entramos com o Bat Mitzvah, que é uma celebração também no meio de nós. E hoje nós estamos em celebração quando nós estamos inaugurando a réplica da Porta Dourada. Depois nós vamos entrar no assunto e nós vamos encerrar essa celebração hoje, mais tarde, antes da Havdalah, quando nós faremos o Halel, uma grande oração dos Salmos, em festividade com tudo aquilo que o Eterno tem nos dado. Mas a porção dessa manhã, Ki Tavo, ela faz parte de toda essa preparação, irmãos. Quando ele fala aqui, quando entrares, para entrarmos aonde? No novo ciclo, numa nova fase, numa nova preparação. Se você observar todas essas celebrações que eu citei aqui, ao qual o Shabat nos envolve, todas elas vai estabelecer um novo ciclo, encerramento de um ciclo, inauguração de outro ciclo. Essa é a preparação do mês de Elul, que nós já iniciamos quando o Eterno manda nos despertar a ouvir o toque do shofar, nos despertar. Paulo ensina lá em Efésios, ele grita lá em Efésios assim, desperta, desperta, ó tu que dormes, levante-te dentre os mortos. Se você for comigo, vamos lá comigo no Efésios capítulo 5, quando Paulo nos alerta a nos despertarmos, a ouvir o toque do shofar. Por que ele manda despertar? Se manda despertar alguém que esteja dormindo, né? E é interessante que ele fala assim, levante de dentre os mortos. Então é um sono para a morte. Paulo alerta sobre essa condição humana, minha e sua, daquele que dorme. É a mesma condição daquele que está morto. Qual condição é essa? É aquela condição do morto-vivo. Está morto, está em pé, está comendo, está andando, mas está morto, dormindo. Lá em Efésios, no capítulo 5, ele vai falar isso. Olha, o capítulo 5 de Efésios é todo um alerta para mim e para você. Desperta, tu que dormes. Por isso que no mês de Elul, nós somos despertados a ouvir o toque do shofar. Ele diz assim, ó, no capítulo 5 de Efésios, sede, pois, imitadores de Elohim, como filhos amados. E andar em amor, como também o Mashiach vos amou, e se entregou a si mesmo, por amor de nós, em oferta e sacrifício, a Elohim em cheiro suave. Olha o verso 3. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém os santos. A partir do verso 3, ele vai dando sinais de como eu e você possamos estar dormindo. Olha aqui, ó. Olha o verso 4. Nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Por isso que eu falei que nós estamos em grandes celebrações neste Shabat. Pois, ao verso 15, pois bem sabeis isto, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino do Mashiach e de Elohim. Ninguém vos engane, irmãos, com palavras vãs. Pois por estas coisas vem a ira de Elohim sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Não estejais dormindo. Pois outrora eres trevas, mas agora sois luz no Eterno. Andai como filhos da luz. O verso 9 diz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. É um comentário. O verso 10, descobrindo o que é agradável ao Eterno.
e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Pois o que eles fazem oculto, até dizê-lo é vergonhoso, irmãos. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis à luz, pois a luz a tudo se manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta dentre os mortos, o Machia te iluminará. Próximo original diz assim, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, o Machia brilhará sobre vós. O toque do chofar, irmãos, como eu já falei, é um demarcador de tempo, ele vai delimitar um tempo. É como se fosse uma linha, um rito de passagem, que vai despertar a nós, a eu e você, a nos movimentarmos para entrarmos aonde? Em novos ciclos, em novas etapas. Por isso que eu disse, o Shabat vai encerrar um ciclo de semana e vai iniciar um novo ciclo. Está vendo o que eu falei? O Bat Mitzvah, ou Bar Mitzvah, o jovem deixa de uma fase de criança e ele passa agora a fazer parte de uma nova etapa. Fechou-se um ciclo para ele e abriu um novo ciclo. Igualmente para nós terminamos um ciclo, uma etapa na construção da Beit. E ali está a porta dourada, que depois nós vamos entrar com mais detalhe para a gente ver isso. Por quê? Porque o toque do shofar, ele encerra um ciclo e começa o outro, para que você se desperte, para que você possa entrar de maneira diferente ao qual você está saindo de um ciclo. Lá em Levítico capítulo 23, não precisa ir lá que eu vou ler para vocês, é um versículo só, é o versículo 24, diz assim, fala aos filhos de Israel, dizendo, no 7º mês, o primeiro dia do mês será para vós solene, uma solenidade, um memorial de toque de shofar, quer dizer, um demarcador de tempo, convocação à santidade. Então, Kitavor, aqui em Deuteronômio capítulo 26, quando entrares, traz nos textos iniciais, vai lá para você ver, um contexto de esperança, mesmo que não ocorreu ainda, mas há um contexto de esperança para que você e eu possamos nos despertar ao exercício da fé. Ele diz assim, o texto aqui, irmão, se você observar, é um texto atemporal, ele não fala dia, ele não fala mês, mas ele estabelece um tempo. Para mim e para você, quando o texto é atemporal, é hoje. Quando o Eterno não estabelece um tempo de dias, de data e de mês, mas ele estabelece um tempo, para a minha leitura, minha e sua, tem que ser o tempo, hoje, agora. Porque senão você fala assim, isso vai acontecer daqui a 30 anos, isso não vai para a minha geração, mas para a geração futura. Aí você continua na mesma sonolência, no mesmo sono. Por isso que desperta, tu que dormes, acorda, porque vai chegando a tua luz. Faz referência ao quê? A Isaías capítulo 60, que é raptará dessa porção. Desperta, tu que dormes. Aqui no capítulo 26 de Deuteronômio, você vai ver ali, que é uma afirmativa aqui, é atemporal, mas é afirmativo. Para mim e para você. Porque nós vamos passar pelo limiar da porta para adentrar ao lugar que Elohim escolheu. Olha que maravilha isso para mim e para você. Não é uma esperança? Não é para que eu possa adquirir fé? Não é? Se você ainda não adquiriu, é o tempo. O tempo é atemporal, é hoje, é agora. Então, você vai ver aqui o verso 1. Quando tiveres entrado na terra que o Eterno teu Elohim te dá por herança, e a possuíres e nela habitares, tomarás as primícias. Inicialmente ele fala assim, quando tiveres entrado, então é uma afirmativa. Ele já dá para mim e para você, e para essa geração aqui de Deuteronômio capítulo 26, uma expectativa de que você irá adentrar a terra. Mas olha só o verso 2, tomarás a primícia de todos os frutos do solo, de colheres da terra que o Eterno teu Elohim te dá. E as porás no cesto, e irás no lugar que o Eterno teu Elohim te escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Depois nós vamos ver ali, o profeta Jeremias, ali ele vai, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Isaías, ele dá sinais para mim e para você, de que lugar é esse? De que lugar é esse? E você já sabe. Olha só o verso 3, apresentar-te-ás ao sacerdote em exercício, e lhe dirás, hoje declaro perante o Eterno teu Elohim, essa é a declaração, que entrei na terra que o Eterno prometeu aos nossos pais, que nos daria.
o sacerdote receberá o cesto das suas primícias na tua mão e o porá diante do altar do eterno teu Elohim. Ele vai mover essas ofertas diante de Adonai. Então prosterarás perante o eterno teu Elohim e dirás: Arameu, prestes a perecer foi meu pai, que desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente. Porém desceu até tornar-se grande, cresceu até tornar-se nação grande, poderosa e numerosa. Então os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, impondo sobre nós dura escravidão. Então clamamos ao eterno nosso Elohim, Elohim dos nossos pais. E o eterno ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho e para a nossa opressão, e nos livrou do Egito, tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto e com sinais, com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu a esta terra que mana leite e mel. E agora trago a oferta, as primícias dos frutos da terra que tu, eterno, me deste. Quando o Roberto estava orando aqui pela sua filha, pela Amanda, imediatamente, Roberto, lembrei desse texto. Ele vem e traga diante de Adonai, diante da Torá, nós como sendo testemunha, a primícia dele. Ele oferta diante de Adonai, não um sacrifício, mas uma oferta de adoração e de louvor à filha dele. E ele ora para a filha dele e diz que ela possa crescer e dar frutos em justiça. Essa é o louvor de agradecimento que o pai faz ao bar mitzvah, o bar mitzvante, é assim que fala? Isso. Essa é a oferta da primícia, que aqui em hebraico é Rabaat Bikurim, que eram levadas para o templo em Jerusalém, irmãos. Ela representa um ato de louvor, por isso que eu falei que ele apresentou a filha como agradecimento, em louvor, em reconhecimento dos benefícios que Adonai tem feito a ele e à família dele, declarando que Elohim é a fonte de todo sustento. Por isso que nós podemos confiar os nossos filhos, a nossa descendência a Adonai, porque eu e você temos a ciência, a sabedoria que provém dele, de que ele é o nosso sustento. Elas não podiam ser apresentadas de outra parte senão no santuário, as primícias. Por quê? Para isso o ofertante deveria passar pelo limiar da porta. Se não pode ser apresentado em outro lugar, eu preciso que adentrar, eu preciso passar o limiar da porta e ali apresentar as minhas ofertas. Para os rabis, o objetivo do ritual das primícias, irmãos, é levar o homem a dominar os seus apetites. Para mim e para você. Para os rabis, eles ensinam dessa forma. Que quando eu levo a primícia diante de Adonai e as minhas ofertas, é para que eu venha controlar os meus apetites. Lembra que nós lemos lá em Efésios capítulo 5, quais são os nossos apetites? Aqueles apetites ali, carnais, nos fazem o quê? Ficar mortos diante de Adonai, ficar com sono, sonolentos. Por isso que no verso 12 ele fala aqui, para que entres na aliança do eterno teu Elohim, e no juramento que o eterno teu Elohim te faz hoje, para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele seja por seu Elohim, como te prometeu e jurou aos nossos pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Kitavô, quando entrares, é uma oportunidade para mim e para você. Kitavô vai nos envolver em suas cerimônias. E, segundo os próprios rabis, eles identificam, e você pode identificar também aqui, 4 grandes cerimônias. Eu vou ler para vocês aqui. Que são previstas aqui no capítulo 27. Olha lá, capítulo 27 de Deuteronômio. Aqui vão estar estabelecidas quatro grandes cerimônias aqui, que são previstas aí. É o erguimento das 12 pedras comemorativas, que são colocadas aqui no cume do Monte Ebal. Diz assim, olha, vou ler ali no verso 2. No dia em que passares o Jordão, para a terra que o eterno teu Elohim te dá, levantarás umas pedras grandes e caiarás. Havendo-se passado, escreverás nela todas as palavras desta Torá, para entrares na terra que te dá o eterno teu Elohim, a terra que mana leite e mel, como disse o eterno Elohim dos teus pais. Essa é a primeira grande celebração, o erguimento dessas 12 pedras comemorativas. Representa o quê? Uma finalização de uma etapa e início de outra etapa.
Porque eles vão adentrar uma nova terra, eles vão adentrar uma nova vida. Assim é comigo, com você. Quando nós estaremos celebrando Rosh Hashanah, estaremos entrando em novo ciclo. Uma outra etapa está aqui, a partir do verso 9, que é a segunda, é a edificação de um altar, que vai marcar a passagem do povo na terra, que vai fazer marcar a passagem, a entrada na terra prometida. Verso 9 diz assim, verso 9, então Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, disseram a todo Israel, escuta e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser povo do eterno teu Elohim. Obedecerás a voz do eterno teu Elohim, e lhe cumprirás os mandamentos e estatutos que hoje te ordeno. O verso 7 ele diz, o verso 6 que ele diz, das pedras inteiras edificarás ao altar ao eterno teu Elohim. Essa é a segunda cerimônia. E nele ofereceres o holocausto ao eterno teu Elohim. É a segunda grande celebração. A terceira é a renovação do pacto da aliança entre Adonai e os filhos de Israel. Aqui, evocando o diálogo que é lá no Monte Ebal. Ele está ali, a partir do verso, a terceira cerimônia. É aí que está o verso 9. Está vendo? Aí é a terceira, já é a terceira. Quando ele manda escutar a voz de Israel, para que viesse a ser povo de Elohim. É uma aliança, fortalecimento de aliança. Já aqui, já no verso 9, já a renovação. Eu estou só lendo para vocês, porque eu estou com o tempo curto. Mas depois, se quiser, a gente senta e conversa melhor. O Monte Ebal e o Monte Gerizim. E o 4, a última grande cerimônia aqui no verso 27, é o pronunciamento dos levitas. Ele vai pronunciar aqui as 12 maldições contra as transgressões da aliança. Ela começa a partir do verso 13. Ele diz assim, estas são as tribos que estão sobre o Monte Ebal para amaldiçoar. Ruben, Gad, Atser, Zebulon, Dan e Naphtali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Eterno, obra de artífice, e a puser em lugar em oculto. E todo o povo respondendo, dirás, amém. Se você continuar a leitura ali, ele vai dizendo quais são essas maldições. Então, o capítulo 27 aqui, você encontra uma ordem aqui que vai tornar real o início do novo ciclo. Para os filhos de Israel, que é a inauguração, que é a constituição de Israel como nação. Agora, Israel tem um povo, já está com a Torá na mão, agora ele precisa de uma terra. E para isso ele precisa adentrar a terra. E é uma constituição da nação de Israel. Através de 2 fundamentos aqui, que eu quero que vocês voltem a prestar atenção. 2 fundamentos principais aqui, na constituição de povo, de nação, da nação de Israel. O erguimento das pedras, onde foram inscritas a Torá, e a edificação do altar, para celebrar a entrada dos hebreus aqui na terra de Israel. Isso representa uma prova física. Irmãos, a constituição das 12 pedras ali, onde eles vão escrever ali as palavras de Adonai, e o estabelecimento do altar, para que eles possam adentrar a terra, esses 2 sinais aqui vão celebrar a entrada dos hebreus. Eles representam, todos os 2 sinais, representam a prova física de que a obra dos seus pais, que a obra de Abraão, que a obra de Isaac e a obra de Jacó, elas foram aprovadas. Esses 2 sinais, quando ali a nação de Israel vai adentrar a terra, ali está, Elohim está, é uma prova física que Elohim testificou que a obra dos pais de Abraão, Isaac e de Jacó foram aprovadas. Por isso que vai representar um marco para eles, para nós também. Por isso que eu falei que é um demarcador de tempo, é um marco de fronteira, a terra de Israel. Porque é uma erradicação dos lugares de idolatria. Você vai ver que eles têm que entrar e desfazer tudo que é ídolo, tudo que é lugar de idolatria, para estabelecimento da palavra de Adonai, é o nome de Adonai. Assim a obra dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, elas foram aprovadas e ratificadas por Adonai. Não é diferente para conosco. Não é diferente. Quando nós entramos neste lugar, aqui o Eterno deu uma ordem prontamente para que nós possamos atender. E essa ordem foi atendida. Se você for lá em Isaías, é um demarcador de tempo, irmãos. Você vai lá comigo em Isaías capítulo 62, por favor. Porque eu preciso que você entenda que
Essa réplica, a qual nós vamos falar, é um ato profético para nós, para mim, para você, para todos que estão aqui conosco hoje. Porque uma nação... por que eu falo que é um ato profético? Uma ação profética? Porque a ação profética, irmãos, ela é composta de ações físicas. Você tem que fazer. E que tem por finalidade, por fim, alcançar o reino espiritual. E aí você vai demarcar um território. Quando nós erguemos a bandeira de Israel ali, o Eterno deu para nós Isaías, capítulo 62. Vai lá, por favor, para você ver que é um delimitador de tempo, um marcador de tempo. Os rabis falam que essas ações, de ações proféticas, espera aí que eu estou nos Salmos, Isaías 62. É como demarcar ação profética, como você está demarcando um tempo, uma ação. É a mesma coisa que você demilita ali, um espaço, uma terra para você. No verso 10 diz assim, passai pelas portas. Ele já nos falando da porta dourada. Lá, quando nós erguemos as bandeiras de Israel, estabelecendo que aqui é um território ocupado por Elohim, ocupado pelos filhos de Adonai. Ele diz assim, olha, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai as pedras, avorai a bandeira aos povos. É esse o versículo que ele nos deu. Para quê? Porque é um delimitador de tempo. Então, quando você observa essas cerimônias ao qual nós falamos, nós temos que entender que essas cerimônias são provisão, é o sustento de Adonai para essa congregação. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos faz caminhar, é Ele que nos faz adentrar as portas prometidas. Quando nesse Shabat nós estamos diante de 4 cerimônias, eu falei, não foi? Que é o Shabat, o Bar Mitzvah, a inauguração da réplica da Porta Dourada, que também se chama Sha'ar Haramim, e a cerimônia de encerramento do Halel, que nós vamos fazer aqui durante a Havdalah. Todas essas cerimônias, elas são sustentadas pelo mandamento, que é o Shabat. Elas são sustentadas pelo principal mandamento, que é o Shabat. Por quê? Porque ele representa um dos elos. Ele, juntamente com a Torá, representa um dos elos mais fortes que liga Adonai a seu povo. É o Shabat. Ele diz assim no Êxodo, capítulo 31, não precisa ir lá não que eu vou ler. É um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre. É o Shabat. É um demarcador de tempo. O 7º dia aqui representa a conclusão, a confirmação de uma obra perfeita. É aquilo quando você lê lá em Gênesis capítulo 1, lá no verso finalzinho, que ele fala assim, e no 6º dia concluiu a obra e disse, muito bom. Ele vai ratificar a obra que ele fez, muito bom. E ele vai celebrar essa grande obra, ele vai ratificar, ele vai dar como correta essa obra no 7º dia. É um demarcador de tempo, o Shabat. Então, é a mesma coisa que acontece com o Bar Mitzvah, aconteceu aqui no Bar Mitzvah. O Bat Mitzvah, que é filha do mandamento, diz o texto, sujeita ao mandamento. A cerimônia aqui que nós realizamos expõe o quê? A maturação, o amadurecimento da filha ou do filho, no caso do Bar Mitzvah. Isso é, completando um ciclo e iniciando o outro. Encerra um ciclo e começa o outro. Por isso que nós começamos a leitura falando, desperta, porque nós vamos começar um ciclo e vamos iniciar outro. Desperta, tu que dormes. É isso que Paulo está ensinando lá em Efésios. Então, é um ciclo que o jovem passa da infância e tornando-se primícias da fase adulta. Os primeiros frutos da fase adulta é o jovem. Por isso o pai ordena cumprir os mandamentos. Por isso que orou aqui, estabelecendo que o jovem possa cumprir os mandamentos de Adonai. Então, são cerimônias que o Eterno vai nos introduzindo para que eu possa passar pelo limiar daquilo que ele prometeu, o limiar da porta, os limiares sagrados. O ato profético, como diz, é a exposição aqui, ó, que nós estamos fazendo. A exposição, o Elohim colocou, a exposição da réplica da Porta Dourada. Ela é composta coloca para mim, para você ver aí. Isso, nós vamos colocar ali a foto, a imagem, se você puder aumentar aí, porque eu copiei e não sou muito bom nessas situações. Está vendo? Nós vamos, essa cerimônia ela é composta da inauguração, da réplica, mas também do louvor que nós faremos. Essa é a foto do original.
Aí, ó. Tá vendo? É a porta dourada. O portão, na verdade, é composto de 2 portais, você está vendo lá? Que levam direto ao monte do templo. Volta lá para você ver. São 2 portais. Segundo a tradição, esses 2 portais levam direto. Quando você passa pelo limiar desses portões, ele te levaria diretamente ao templo. É isso aí. Atravessou as portas. É o limiar dos templos. Eu vou ler para você. O portão aqui, na verdade, é composto por 2 portais, que levam direto ao monte do templo. A porta sul é chamada de Shahar Haramim, ou portão da piedade. E o portão norte é chamado Shahar Hatshuvar, o portão do arrependimento. São 2 portais. Você está vendo ali a nossa réplica? Isso, são 2 portões. São 2 portões, está vendo ali? Você está vendo, ali nossa réplica só tem uma, e você vai entender por que nós só temos uma ali. Por que o Eterno limitou a uma porta? E Yeshua ensina isso direitinho para mim e para você. Então, são 2 portões ali, ó. É identificada na Bíblia também como porta oriental, ou porta do vale, que tem a sua melhor visão no jardim de Getsemane. Irmão, você precisa ir lá no jardim de Getsemane e olhar do jardim para frente. Eu e você precisamos ir. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de você, porque Leonardo chegou e mostrou várias fotos. Essas fotos é do Leonardo. Quando ele esteve, algumas delas é sua. Quando ele esteve lá do Getsemane, ele viu. Essa é a imagem do Mashiach, viu? Essa é a imagem que o Mashiach viu. Isso, do Monte das Oliveiras também. Vou ler aqui, ó, está tudo aqui, ó. Eu botei tudo para não esquecer. Também conhecido como portão de ouro, ou portão dourado. Ele tem esse nome, irmão, porque ela foi fechada com o mesmo tipo de pedra que é feita as muralhas, está vendo? Ela foi encerrada ali. Ela foi cerrada pelos árabes. Por que ela foi cerrada pelos árabes? Porque os árabes, entenderam a profecia de Ezequiel, capítulo 43, que eu e vocês nem observamos. O ímpio olhou, fala baixo, ele olhou naquela época e entendeu a profecia de Ezequiel, capítulo 43. Vai lá para você ver. Ele entendeu e nós continuamos dormindo. Aqui, ó, como é que eu vou passar pelo limiar da porta? Por isso que eu falei que é misericórdia das misericórdias, quando o Eterno vem, capítulo 26, e já estabelece que a nação vai adentrar. Então já está escrito que eu vou adentrar. Mas eu preciso saber como eu vou adentrar. Atrás dessa porta fica a mesquita de Omar. É toda ocupada ali pela nação árabe. Isso mesmo. Ezequiel, perdão, eu não fui. Olha lá, ele entendeu. Ele compreendeu. Os portões, irmãos, deixa eu ler para você aqui, para a gente não se perder. Os portões foram fechados em 1541, por ordem do sultão otomano, Solimão, o magnífico, todo-poderoso ele, né? Por quê? Porque ele compreendeu a profecia de que o Messias, o Salvador de Israel, viria e adentraria por esses portões. Ele manda imediatamente fechar para que a profecia não se cumprisse. Por isso que a palavra diz que os filhos das servas são mais ágeis do que os... Ele entendeu a profecia, mas ele vai lá e manda fechar. Ele foi contrário. Olha o capítulo 43 de Ezequiel. Então me levou à porta que olha para o oriente. Ó, é a porta, essas portões aí, ó. Eu vi a glória de Elohim. Agora você imagina o Solimão magnífico lendo isso. Eu vi a glória de Elohim de Israel, que vinha do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como da visão de que eu tivera quando veio destruir a cidade, e como tive junto ao rio Quebar, caí com meu rosto em terra. A glória do Eterno entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. Então o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e a glória do Eterno encheu o templo. Enquanto os homens estavam em pé ao meu lado,
ouvi uma voz que foi dirigida de dentro do templo e disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, ao lugar para a sua habitação. Não falei que o profeta falou? Tem que passar, porque é o lugar de sua habitação. Irmãos, o Solimão aqui, ele foi ágil na sua maledicência. Olha o que ele faz aqui, ó. Disse, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés. Aqui habitarei no meio dos filhos de Israel, para sempre. Os das casas de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Nem eles, nem os seus reis, nem as suas prostituições. E com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminar o meu santo nome, com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim, e a sua prostituição, e os seus cadáveres dos quais seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que se envergonhem das suas maldades, sirva-lhes de modelo, e envergonhando-se eles de tudo que fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, e a figura, e as suas saídas, e as suas entradas, todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos, e todas as suas leis. Escreve isso aos seus olhos, para que guardem todas as suas instituições, e todos os seus estatutos, e o cumpram. Olha o verso 12. Esta é a lei do templo, que eu e você não podemos modificar, porque foi estabelecido. Não pode. Imundo não. Você vai entender que eles ainda continuaram a entender a profecia de Ezequiel, irmãos. Olha só. Essa é a lei do templo, sobre o cume do monte, todo o seu contorno ao redor será santíssimo. Essa é a lei do templo. Mas não ficou só aí. Não ficou só aí. Eles entenderam a profecia e continuaram a tentar entender. O que eles fazem? Você pode entender, você vê aí, ó, eles vão construir um cemitério na porta dourada. Você sabe por que eles colocaram um cemitério, estabeleceram um cemitério? Porque eles entenderam pela palavra de Adonai, pela palavra dos profetas, que aquele ao qual vai entrar ali é um sacerdote, um Kohen Gadol, é um sumo sacerdote, o Mashiach, o rei de Israel. E eles interviram falando assim, então ele não passará aqui, porque o sacerdote não pode ter contato com coisas mortas. Então desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Aqui, ó. É isso aqui, irmãos. Por isso que ele ressuscitará a todos, o Roberto está falando. Amém. O profeta Malaquias também fala muito bem isso ali no capítulo 14. Então, tem várias coisas que você pode ler. Ele fala aqui, ó. Quer ver? Eu li para vocês aqui, não é? Amém. Amém. Ressuscitará aqueles que... Não precisa não repetir, porque o microfone aqui, ele funciona muito bem. Vai lá ali no capítulo 44 para você ver. Só o verso 1 e 2 para você ler aí, ó, no 44. Então, Ezequiel, aí, ó. Então, me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, o qual estava fechada. Disse-me o Eterno, essa porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Eterno Elohim de Israel entrou por ela, está fechada. Você sabe como é o nome árabe para essa porta? Eu vou tentar ler. Bad al-Deharab. Significa, sabe o quê? Porta da vida eterna. Então, irmãos, se os árabes, nossos irmãos árabes, compreenderam toda essa situação, nós temos por mais que obrigação de os entender. Por isso que Adonai vem. Você acha que isso foi o planejamento nosso? Você acha que os nossos arquitetos planejaram tudo? Há um arquiteto, sim. Adonai, Elohim de Israel, que planejou essa réplica, dessa porta. A porta dourada, irmãos, tem um significado, vou ler aqui para vocês, especial, porque principalmente no dia de Yom Kippur, o dia do perdão,
Na literatura talmúdica, o Talmud é um compêndio de comentários bíblicos, rabínicos. Ele diz assim, que os comentários dizem que o portão é conhecido como portão de Suzã. Eu vou ler em português, Suzã. Por quê? Por causa da sua direção leste. Por que o Talmud diz que é o portão de Suzã? Por causa do rei Ciro. Ele fez retornar os judeus a Jerusalém, e segundo a profecia, eles entraram, o retorno, aqueles que quiseram retornar, entraram, bota aí de novo para a gente ficar olhando e observando, que nós vamos adentrar, aquele que retornar, tem que adentrar por esse limiar desses portões. Então, o Talmud, os comentários rabínicos lá, diz que é os portões de Suzã, porque é ali que entraram aqueles que retornaram a Jerusalém para celebrar a Adonai. É a causa do papel desempenhador aqui do Ciro, meu servo Ciro, ele fala, não é isso? É o retorno dos judeus. Segundo também outra tradição, também judaica, é em Yom Kippur, um mensageiro, geralmente o sacerdote, tomava dali, desses portais, um cordeiro e vai sacrificar ao templo, pelo portão que dava ao deserto. E também a cerimônia da novilha vermelha, também utilizava-se os portões do Oriente, são esses portões, a porta dourada, a porta gêmea. Então, tem muito mais que eu e você ainda não compreendemos. O Eterno coloca diante de nós, para nos fazer lembrar de todas essas coisas, esse portal. Aqui, ó, essa réplica. Eu vou ler o que está escrito lá em cima, na réplica. Ó. Vou explicar. Eu vou explicar em Lucas capítulo 3 daqui a pouco. Amém? Ele diz aqui, ó, eu vou ler para vocês. Pithu, Li, Shehare, Tzedek, Avô, Van, Oder, Adonai. Diz assim, abrem as portas da justiça, venham a celebrar a Adonai. Ali é réplica. Réplica, segundo as nossas explicações que o Eterno deu para nós, é um argumento que você tem e eu temos. Um argumento é uma prova física da aprovação da obra. Qual obra? Aquilo que o Eterno mandou realizar. Lembra que eu falei que quando o Eterno estabelece aquelas duas monumento físico, ali no capítulo 27, que são as 12 pedras e o altar, eu falei que ali o Eterno vai e ratifica e aprova as obras dos pais, Abraão, Isaac e Jacó, para que aquela nação, a nação de Israel, aquela geração pudesse adentrar a terra prometida. Mesma coisa ele faz conosco hoje. Ele coloca diante de nós uma prova física de aprovação de uma obra de que adentramos aos portões sagrados. Isso. Nós estamos adentrando aos portões sagrados. Estamos diante de Adonai. Somente o justo entrará por essa porta. Lembra que eu falei que os árabes já entenderam, os antigos, e fizeram toda essa obra para cerrar a porta? Somente o justo entrará. Por que o justo entrará? Por causa das obras aprovadas. O justo entrará por causa das suas obras aprovadas. Vá lá em Jeremias, tem tempo ainda, capítulo 23, por favor. Por isso que não está falando de salvação, mas eu vou insistir, a minha condição humana, insiste como salvação. Você vai ver que a resposta do Mashiach para mim. Não, ele está falando de salvação. Aí o Mashiach vem com uma resposta para mim e para você daqui a pouco. Jeremias capítulo 23, nós vamos ler só até o verso 8. É um renovo do justo, para você entender que somente o justo entrará. Por quê? Porque foi ratificada a obra do justo. Olha só, foi aprovado. Diz ali no verso 1 do capítulo 23 do profeta Jeremias: ai dos pastores que destroem e dispersem as ovelhas do meu pasto. Ele já vai identificando aqueles que não vão entrar, que não podem adentrar, que não têm condição, nem física, nem espiritual, de conduzir um rebanho. Ele é agressivo aqui nas palavras do profeta. Ele diz, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Eterno. Portanto, assim diz o Eterno, o Elohim de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Visto que dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não cuidastes delas,
trarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Eterno Elohim. Se você for lá no capítulo 27, lá da nossa porção, você vai ver as maldições estabelecidas. São essas maldições aqui que cairá sobre aquele que desviar as suas ovelhas. Olha o verso 3. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas. Não falei que ele é misericordioso para comigo e para com você? Aqui, ó. De todas as terras para onde eu as tiverem afugentado. E as farei voltar para os seus apriscos, onde frutificarão e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que a apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nenhuma delas faltará, diz o Eterno. Vem dia, diz o Eterno, em que levantarei a Davi um renovo justo. Aí ele vai preparar aqui o justo. Esse é o justo, que vai adentrar pela porta, um rei, que reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Esse é o justo, que Solimão imediatamente entendeu e mandou fechar a porta. Imediatamente entendeu. Um rei que reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça da terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. As duas? Judá e Israel. A casa de Davi e a casa de Jerusalém, de Israel. As duas casas habitando, olha só, uma será salva, a casa de Davi, a casa de Judá, e a outra vai habitar segura. Este será o seu nome, com quem a nomearão, o Eterno, nossa justiça. Portanto, vem, diz o Eterno, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Eterno, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas, tão certo como vive o Eterno, que fez subir a linhagem da casa de Israel, da terra do norte, e de todas as terras por onde os tinha lançado, então eles habitarão na sua terra. O rei Ciro liberou, retornem. Eles adentraram pelos portões dourados, pelos portões da misericórdia e da justiça. Mas nós não conseguimos enxergar isso, irmãos. Pastora Sandra, eu não consigo enxergar isso no meio de nós. Por isso, ainda vivemos... Sabe por quê que nós não enxergamos? Porque nós vivemos ainda nos padrões do mundo. Nós vivemos nos padrões do mundo. Você pode chegar aqui perto da porta que você vai começar a fazer comparações. Por quê? Porque você ainda vive nos padrões do mundo. Cuidado com as suas comparações. Cuidado. Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, vai lá comigo. A obra, ele vai falar aqui de uma obra aprovada e não aprovada. Por que ele vai falar? Porque se eu e você continuarmos a seguir aos padrões do mundo, a nossa obra não será aprovada. Nós não teremos condições de atravessar o limiar da porta. Eu talvez não entre, mas a minha esperança é que a geração, as primícias de nossas gerações, possam adentrar. Mas eu tenho que me esforçar para entrar. Eu tenho que entrar. Porque eu falei que é atemporal. Não é para a próxima geração. É para você e para mim hoje. É para hoje. Paulo diz lá em 1 Coríntios. Deixa eu ir lá que eu não fui. No capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura aí. Para você ver. Paulo aqui ele foi iluminado aqui em suas cartas. Ele diz assim, ó. Eu queria ler em outra versão. Você me presta na sua versão? Você está com a sua versão? Você está com ela aí? Eu estou com ela aqui. Deixa eu ler aqui, porque eu separei. Eu estou aqui, coloquei aqui na minha bolsa. Eu separei, por quê? Porque para que você possa acompanhar na sua Bíblia aquilo que Paulo está escrevendo para mim, para você aí. Eu vou ler nessa versão. Quando a obra é aprovada ou não. Por isso que ele fala, por isso que ele falou lá, desperta tu que dormes, porque você e eu precisamos passar pelos limiares. Aí que eu vou chegar lá, hein? Romanos, 1 Coríntios, capítulo 3. Isso. Acompanhe da sua Bíblia aí. Quanto a mim, irmãos, não lhes pude falar como as pessoas espirituais, mas como as mundanas. 1 Coríntios, capítulo 3. É isso? Eu estou lendo na minha versão, você acompanha na sua. Do versículo primeiro.
Acompanhe para você fazer essa comparação do texto. Quanto a mim, irmãos, não lhes pude falar como as pessoas espirituais, mas como as mundanas, como a bebês, diz ele, no que tange a experiência com o Machia. Eu lhes dei leite, não comida sólida, porque vocês não estavam preparados para ela. Mesmo agora, ainda não estão preparados para ela. Você e eu não estamos prontos para ela. Vocês ainda são o quê? Mudanos. Não sei como está aí. Aqui está, vocês ainda são mudanos. Por quê? Porque nossa referência está no mundo. Por isso que ele está falando. Não é aparente de toda a inveja e divisão existe entre vocês, que ainda são mudanos e que vivem segundo a padrões meramente humanos. Pois quando alguém diz, eu sigo a Paulo, ou o outro diz, eu sigo a Apolo, não estão seguidores padrões mundanos? Isso não é um segmento mundano, ele está falando. Afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Apenas servos, por meio de quem vocês vieram a confiar, por meio de um de nós e de outro. Então você não pode falar assim, eu sou do Leomar, eu vou tomar partido, eu sou do Francisco, eu sou da pastora Sandra, eu sou do Leonardo, do Roberto. Ele diz assim, olha, eu plantei a semente, Apolo só regou, mas foi Elohim que a fez crescer. É por ele que você cresce, é por ele que você frutifica, é por ele que você pode atravessar o limiar da porta e ser justo. Portanto, nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Elohim que faz crescer. Quem planta é quem rega, quem rega são os mesmos. No entanto, cada um será recompensado de acordo com o fruto do seu trabalho. Está vendo? Uma obra aprovada ou uma obra não aprovada. Porque nós somos colaboradores de Elohim, irmãos. Vocês são o campo de Elohim, o edifício de Elohim. Usando a graça que Elohim me deu, lancei o alicerce, como um mestre construtor experiente. E outra pessoa está construindo sobre ele. Contudo, que cada um seja cuidadoso sobre como constrói. Porque ninguém pode lançar outro alicerce, além do que já está posto, que é Yeshua, o Machia. Está vendo? Alguns usarão ouro, prata, pedras preciosas, para construir sobre este alicerce. Outros, irmãos, aqueles que não serão aprovados, usarão madeira, feno e palha. No entanto, o trabalho de cada um será avaliado pelo que é. Por isso que o profeta Jeremias fala assim, fala dos pastores. Ai daqueles pastores que estão conduzindo errado o meu rebanho. Ele fala, não apresenta nem a porta, quanto mais fazer entrar. Não exerce a função sacerdotal, que Solimão imediatamente identificou. Epa, quem deve entrar ali é um sacerdote. É um sacerdote. Outros usarão madeira, feno e palha. Ao verso 13, no entanto, o trabalho de cada um será avaliado pelo que é. O dia o mostrará, porque será revelado pelo fogo, se a sua obra é de ouro ou de feno, que testará a qualidade do trabalho de cada um. Se o trabalho de alguém construído sobre o alicerce permanecer, ele receberá recompensa. Está vendo? Se for consumido pelas chamas, ele sofrerá perda, escapará com sua vida, mas será como escape através do fogo. No último momento, vai escapar. Só fez para a salvação. Só fez para a salvação. Os filhos serão livres por conta da obra, irmãos. Minha e sua. Quer livrar seu filho? Quer torná-los livres? Quer torná-los livres? Seus filhos? Então trata de você tentar, eu e você, irmãos. Eu estou totalmente inserido nesse contexto. Eu e você adentrar por aquela porta. E para isso eu preciso ser justo, e você também. Para que os filhos venham e sejam livres. O nosso risco é que não estamos preocupados com as obras, pastora. Eu estou preocupado com a minha salvação. Minha salvação. A minha salvação. Eu estou preocupado somente com a minha salvação. Eu e você somos assim. Preocupado somente com a sua e a minha salvação. Aí o Machia, vamos encerrar em Lucas. Não, eu tenho que ler capítulo 18, Salmo 118 ainda. Olha lá.
E nós vamos sair daqui 1h30, não tem importância não. Vamos lá, Lucas capítulo 13 para você. Não, estou encerrando, estou brincando. É para vocês ficarem leves. Eu estou encerrando. Leves, mas conscientes da responsabilidade. Porque quando Adonai estabelece para nós uma porta, uma réplica, uma demonstração física para mim e para você, Ele vai cobrar de mim e de você. Precisamos atravessar os limiares sagrados. Baruch Hashem. Bendito seja o nome do Eterno. Lucas capítulo 13. Fala, amado. Você falou de premissas, não é isso? Falou das festas. Uhum. E do retorno, de uma nova virada, de um novo ciclo, certo? Esse foi vários Sim. que você falou. E falou agora no final da porta. E eu estou entendendo, porque quando a porta foi fechada, eu estou entendendo, queria saber se esse entendimento pode estar correndo com outras pessoas e se está correto. Uhum. Porque não tem outro, eu não vejo outro modo de passar por essa porta, senão sendo espiritual. Porque eu só consigo passar através dessa porta fechada espiritualmente, no meu modo de ver. Quer dizer, quando você fala de premissa, trazer as premissas, que é tirando, você falou em Efésios, tirar todos os nossos pecados. Isso. E etc. Isso. Novo ciclo. Etc. Isso. Então, eles podem fechar essa porta à vontade, porque se eu estiver espiritualmente limpo, puro, não tem porta Amém, meu irmão. que possa me segurar. A porta será aberta quando você estabelecer. Ela é somente um símbolo, exatamente. Exatamente, é um símbolo de que você precisa atravessar. Ela está encerrada no capítulo 44, isso aqui é a profecia estabelecida de Adonai. Capítulo 44, fecharia, até que o justo entraria por ela. Mas então, a travessia é material ou é espiritual? Fisicamente, espiritualmente. Espiritualmente. Mas ela vai abrir fisicamente para o Messias. Amém. A Ela profecia vai abrir do fisicamente. Marquinhos, no capítulo 14, ele diz que o Mashiach vai entrar por ela. Então, fisicamente vai entrar. Mas eu, você hoje, eu estou até hoje. Então, eu preciso entrar espiritualmente. Amém? Obrigado. E Yeshua falou que ela é estreita, certo? Ali está aquele. Por isso, irmão, ela já entrou, ela já percebeu. Por isso que Yeshua fala que a porta é Estreita. isso. Olha, Olha capítulo lá, 13. tinha só. Aleluia, Baruch Hashem, isso mesmo. Aqui ó, ele diz assim ó, por quê? Porque eu preciso de me arrepender, mas a minha preocupação, irmãos, é com a minha salvação. Eu esqueci das obras, eu preciso estar salvo, o resto não. Olha aqui o verso 22, diz assim no capítulo 3 de Lucas, percorria Yeshua nas cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Verso 22. Ele estava indo a Jerusalém, isso. Achou? Amém? Verso 23. Perguntou-lhe um homem, poderia ser eu ou você, Senhor, Adoni, são poucos os que se salvam? Ele respondeu, a resposta de Yeshua é interessante para mim e para você. Ele fala assim, desperta-te, acorda tu que dormes. Ele responde aqui, ó, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começares a bater, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde vens, não sei de onde sois. Você perde a identidade para o Mashiach, ele vai dizer, eu não sei quem é você, não sei quem é você. Então, ó, o verso 26, então direis, comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade, ações de iniquidade, tudo aquilo que nós lemos lá atrás, ações de iniquidade. Ó, o verso 28, haverá choro e ranger de dentes, quando virdes aqueles ao qual a obra foram aprovadas, Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas, no reino de Elohim, e vós lançado fora, você não passará, se eu e você continuarmos as nossas ações de rejeitando o retorno, rejeitando os princípios bíblicos da fé judaica. Aqui, ó, é isso.
Você rejeita o retorno, você não quer retornar, porque você está preocupado somente na sua salvação. Haverá ranger de dentes, ao verso 29, virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Elohim. Deveras há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Então, dura, Mamachinha é bem firme. Se não tiver, se as suas obras não estiverem alinhadas com as obras de Abraão, Isaac e Jacó, quais já foram aprovadas, você não vai entrar. Nem eu, nem você. É o que se fala, haverá ranger e ranger de dentes. Então está escrito ali para nós, para mim e para você, no verso 19, Elias, 118, verso 19, depois você chega perto ali que você vai ver a referência. Abre-me as portas da justiça, venho aí celebrar a Adonai. O salmista, irmãos, canta porque ele foi salvo da morte, como pelo fogo. Como pelo fogo, o salmista canta. Ele vai cantar, essa congregação, irmãos, foi salva da morte. Essa congregação foi salva da morte. Amém? Diga amém. Amém. Baruch Hashem, foi salvo da morte. Quando ele nos entrega isso aí, essa réplica, essa coisa maravilhosa que eu e você podemos agora apreciar, quando ele nos entrega, ele está declarando que essa congregação foi salva da morte. Que nossos filhos entrarão, que você precisa entrar, que eu preciso entrar, porque é atemporal, é hoje. Então, e o salmista ele vai cantar que ele foi salvo da morte. O salmista está com o coração repleto de amor aqui. Ele vai se dedicar inteiramente ao serviço do Eterno. Vai lá no Salmo 118. Vocês estão cansados? Vamos ficar de pé para a gente encerrar então? À noite, nós estaremos fazendo um Halel. O Halel é um compêndio de salmos, de louvores, de agradecimento, entoados nas grandes festividades. Esse compêndio de salmos, ele é do Salmo 103 ao Salmo 118. Mas se você olhar o Salmo 111, também é lindo demais, ele também fala do retorno. Né? Então nós estaremos lendo esses salmos aqui, junto com os músicos, e glorificando a Elohim, por essa réplica maravilhosa que fala grandemente ao meu e ao seu coração. Salmo 118, vamos ler, irmãos? Eu falei, vamos ler, mas eu não estou lá ainda. Diz assim: rendei graças ao Eterno, pois Ele é bom e seu amor dura para sempre. Diga Israel, seu amor dura para sempre. Diga a casa de Arão, seu amor dura para sempre. Diga os que tremem ao Eterno, seu amor dura para sempre. Na minha angústia invoquei o Eterno, e Ele me ouviu e me libertou. O Eterno está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? O Eterno está comigo, é Ele quem me ajuda. Verei cumpridos que me odeiam, sobre os que me odeiam. É melhor refugiar-se no Eterno do que confiar no homem. É melhor refugiar-se no Eterno do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Eterno as exterminei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Eterno as exterminei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos. No nome do Eterno as exterminei. Com força me impeliste para fazer cair, mas o Eterno me ajudou. O Eterno é minha força e o meu cântico, Ele me salvou. Das tendas do justo a voz de júbilo e de salvação. A destra do Eterno faz proeza, a destra do Eterno se exalta, a destra do Eterno faz proeza. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Eterno. O Eterno castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da retidão, entrarei por elas e renderei graças ao Eterno. Esta é a porta do Eterno, pela qual os justos entrarão. Amém. Render-te-ei graças, pois me ouvistes e me salvastes. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E está falando do Mashiach. Foi o Eterno que fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Eterno fez. Regozijemos e alegremos nele. Ó Eterno, salva-nos.
Ó Eterno, concede prosperidade. Bendito é aquele que vem em nome do Eterno. Da casa do Eterno vos bendizendo. Elohim é o Eterno, e fez que a luz brilhasse sobre nós. Atai a vítima da festa com cordas às pontas do altar. Tu és o meu Elohim, e eu te renderei graças. Tu és o meu Elohim, e eu te exaltarei. Rendei graças ao Eterno, pois Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Amém. Yevarecha Adonai virish mirecha, Yae Adonai palavelecha virunecha, Isha Adonai palavelecha viasemelecha shalom, Bishan Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o rosto e nos dê a paz, em nome de Yeshua, o Messias. Amém.